Salve, rapaziada, goleamos, né? Maior goleada do Sport até o momento na temporada, 5-0 contra o Maguari. Quem viu só o primeiro tempo, jamais projetaria um 5-0 no segundo tempo. Quem viu só o segundo tempo, se espantou com os comentários do primeiro tempo. Meu Deus, o Sport jogou tão mal assim, porque o segundo tempo foi um passeio. Pois bem, meus amigos, a gente vai explicar o porquê isso aconteceu nesse vídeo pós-jogo. Eu sei que você tá olhando que meu lábio aqui tá inchado, né? Pois bem, a galera já vai me sacanear. É porque eu tava jogando bola agora há pouco, e aí no choque de cabeça, minha boca foi... Eita. Aí a galera vai me sacanear. Vou ficar quieto na minha, vocês entenderam, né? Eu saltei, aí infelizmente meus lábios bateram ali. Vocês entenderam, né? A galera vai me sacanear aqui nos comentários. Mas enfim, vamos lá, sem mais enrolações. Primeiro pegar aqui o ponto de vista da tabela de classificação. O Sport, nesse momento, é o terceiro colocado, com 12 pontos conquistados em 7 partidas. Pelo fato do Sport golear, criar saldo e tirar praticamente todo o saldo de gols do Maguari, o Sport ele se coloca numa condição bem plausível de buscar pelo menos o G2. O G1 está quase impossível, porque se o Santa Cruz vencer um jogo dos dois que restam, e um desses jogos é no Arruda contra o Central e o outro é contra o Maguari, o Santa tende a somar de 3 a 4 pontos, o Santa já iria 19, o Sport só pode chegar a 18, ou seja, liderança praticamente impossível. Agora, a segunda colocação é o seguinte: a rodada começou com o Sport com 9 pontos e o Maguari com 12. O Sport com saldo de 2 e o Maguari com saldo de 8. Pois bem, acredite se quiser. Ou foi saldo de 7 por volta disso, enfim. O Sport mete 5-0 e, na verdade, o Sport começou com saldo de 3 e o Maguari com saldo de 7. O Sport ganha 5 gols no saldo e vai para 8. E o Maguari perde basicamente 5 gols de saldo, de 7 vai para 2. Então, basicamente, sim, reverteu ali praticamente essa situação. E agora o Sport precisa torcer para o Maguari tropeçar em pelo menos 2 jogos aí nos próximos 3 que vai realizar. O Maguari tende a vencer do Jaguar e chegar a 15 pontos. E aí é que está o detalhe. O Maguari pega o Santa Cruz, fora, no caso, nos seus domínios, né? Não vai ser no Arruda o jogo. E ainda pega o próprio Afogados fora de casa. Então, e o Afogados é o vice-lanterna da competição. Se o Jaguar é horroroso, o Afogados é muito pior. Então, a perspectiva é que o Maguari some ali seus 18 pontos. Se o Maguari ganhar do Jaguar e do Afogados, esquece, já era. O Sport não consegue alcançar mais o Maguari. Por quê? Critério de número de vitórias. O Maguari iria a 6 vitórias. O Sport só tem mais 2 jogos para realizar. Se vencer os 2 jogos, mesmo igualando a pontuação, o número de vitórias seria inferior. O Maguari ficaria com 6 vitórias e o Sport com 5. Então, assim, é um cenário que o Sport ainda precisa secar. E, óbvio, precisa vencer o clássico dos clássicos na Ilha do Retiro, e o Sport é muito favorito e é pai do Náutico. E na última rodada o Sport enfrenta o Petrolina, que é o lanterna do Campeonato Pernambucano com 3 pontos conquistados apenas. Se você achar o Jaguar ruim, o Afogados ruim, o Decisão ruim, pois bem, o Petrolina é muito pior. Então a lógica é que o Sport some aí 6 pontos nos próximos 2 jogos e precisa buscar pelo menos essa segunda colocação. E eu já falei para vocês, independente se o Sport for segundo ou terceiro, que é a tendência, muito provavelmente vamos ter Clássico das Multidões na final do Pernambucano. E eu já trouxe aqui um pouquinho do chaveamento. O Santa Cruz vai ficar no lado do chaveamento já na semifinal e o Sport vai ficar no outro lado. E eles tendem a se enfrentar na final se tudo acontecer conforme a lógica. Hoje, o favorito para ganhar o Campeonato Pernambucano é o Sport e o segundo com maior probabilidade é o Santa Cruz. Tá mais bem encaixado, tá jogando melhor, é o líder do Pernambucano e tá na frente, sim, do Náutico e do Retrô como favoritismo. Óbvio, é jogo único, semifinal, pode pintar um Náutico e Santa Cruz, sei lá, pode pintar um Santa Cruz e Retrô, e o Santa Cruz pode ser eliminado, sem dúvidas. Mas, pelo que o Santa Cruz vem jogando, a lógica é que consiga chegar na final do Pernambucano, tá? Bom, mas diante de todo esse apanhado geral da tabela do Campeonato Pernambucano, amanhã o Náutico joga. É bom a gente ficar de olho, porque se o Náutico vencer, o Sport perde uma posição e cai para a terceira colocação. E aí o Sport vai ter que vencer do Náutico para depois passar do Náutico no Clássico dos Clássicos e aí sim brigar por aquela vaguinha no G2. Ainda está muito em aberto o G2. A liderança está encaminhada para o Santa Cruz, tá? Bom, vamos passar aqui para os gols da partida, a análise do jogo e também a análise tática e das burrices de Pepa na escalação que ele consegue corrigir no intervalo, e aí você vai entender o porquê o Sport jogou tão mal no primeiro tempo e tão bem no segundo tempo. Vamos passar para todos os detalhes. Antes disso, recado dos nossos patrocinadores, a Montenegro Cargas, a todo vapor. É carga. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar a sua mercadoria em 2025.
Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Bom, rapaziada, vamos lá. A escalação aqui em tela para vocês. E a gente já começa a se deparar com incoerências na escalação de Pepa, e eu vou além, loucuras. Primeiro, Pepa não está utilizando o rodízio, por que Matheus Alexandre foi titular hoje? Eu já começo a contestar a escalação daí. O Sport faria um jogo franco com o Maguari, que começou marcando pressão, que começou controlando ali um pouquinho mais o ímpeto do Sport, atacando espaço, subindo os blocos. A primeira grande finalização da partida foi do Maguari, não foi do Sport. Então o Maguari começou melhor do que o Sport. Mas com o decorrer da partida, o Sport iria se impor, iria ter mais a posse de bola, ia criar mais situações. E o Sport precisaria de 2 bons laterais que fossem bons no apoio. Matheus Alexandre não é esse lateral, gente. Isso aí tá escancarado para todo mundo. Por que Pepa utilizou o Matheus Alexandre de novo, ao invés de dar oportunidade para Hereda? Então você acha que Hereda... Não é eu achar que Hereda é bom, ruim, médio, mais ou menos. Eu tenho convicção em afirmar que Hereda é muito melhor do que Matheus Alexandre na fase ofensiva. E já que se está utilizando o rodízio, por que não colocou Hereda? Começa o primeiro ponto de incoerência aí. Se é rodízio, coloca Hereda. Parênteses, gostei de Thiago Couto ser titular, já falei para vocês, quarta Kaique França, sábado Thiago Couto. Eu farei esse revezamento durante os primeiros 10, 15 jogos da temporada. E óbvio, nos jogos mais decisivos tu colocaria quem estivesse melhor, quem estiver tendo melhores atuações. Ponto, gostei. Dupla de zaga, Antônio Carlos e Chico, vem melhorando. Antônio Carlos fez mais um bom jogo, seguro defensivamente. Na construção também foi interessante. Chico também vem melhorando aos poucos, ganhando mais ritmo de jogo. Tô gostando de Chico nas partidas. Nas últimas 2, ele vem melhorando, vem evoluindo. Antes estava horroroso nos primeiros jogos, agora vem evoluindo até na questão física também. Carius na lateral esquerda. Rapaziada, eu detesto o Dalbert, sendo bem sincero. Então eu nem vou contestar muito ele utilizar o Dalbert no jogo de hoje. Ele não ter utilizado o Dalbert no jogo de hoje na titularidade. Porque o que é que eu penso? Como o jogo de hoje você não precisa de Carius para vencer a partida, tu poderia rodar o elenco colocando o Dalbert de titular hoje, poupado o Carius para jogar 90 minutos contra o Souza da Paraíba na próxima terça-feira na Copa do Nordeste. Mas ok, menos mal que Carius saiu ali na metade para o final do primeiro tempo. Então ele, de certo modo, está descansado para jogar o próximo jogo contra o Souza da Paraíba. Beleza. Aqui começam as loucuras. Você vê Fabrício Domingues, Johan, Lucas Lima, Tite Ortiz, Barlete e Paciência. Vamos começar do início mesmo. Johan foi primeiro volante. Gente, para tudo. Eu tenho que voltar aqui a pegar esse ponto. Eu não sei se Johan, na carreira inteira dele, teve algum jogo de volante. Johan é um meia atacante, um meia de construção, e que joga pelas pontas também. É como se Pepa estivesse colocando Lucas Lima de primeiro volante. Lucas Lima nunca jogou de primeiro volante na carreira dele. A Johan agora está fazendo essa função de primeiro volante. É algo que não faz sentido nenhum, gente. Se tu tem a opção de colocar um Dedé, que é primeiro volante de origem, se tu tem a opção de colocar Adriel, que é primeiro volante de origem, por que tu não coloca? Eu não consigo entender. Para mim isso é falta de coerência técnica e tática, e de função mesmo, posicionamento do jogador, não faz sentido nenhum, gente. Aí o segundo volante foi Fabrício Domingues, que joga mais como um meia-direita do que propriamente o segundo volante mesmo, né? Tite Ortiz como um meia-atacante, de novo, vem fazendo partidas ruins, e hoje foi mal de novo, jogando de meia-atacante. E aí Lucas Lima de ponta-direita, Barleta de ponta-esquerda e Paciência de centroavante. 2 pontos absurdos. Lucas Lima de ponta-direita. Lucas Lima não é ponta-direita. Lucas Lima joga mais de meia-atacante. Não faz sentido nenhum Lucas Lima estar deslocado de ponta-direita. Tu tira o potencial dele e tu tira a oportunidade dos pontas que são de origem no teu elenco. Como Carlos Alberto, como Lene Lobato, como Gustavo Maia, o próprio Atencio que pode jogar por ali, Romarinho. Eu já citei 5, 6 jogadores. O Sport tinha 5, 6 pontas no banco de reservas hoje, gente. E todos os meias jogando de primeiro volante, de segundo volante, de meia atacante de ponta. Não faz sentido nenhum isso. E Barleta? Vocês vão descer o sarrafo em Barleta, né? Pois bem, meu patrão. Barleta não é ponta esquerda, não. Pode jogar ali? Pode, porque ele é muito bom jogador. Ele é ponta direita, ele rende mais na ponta direita. E Pepa
continua utilizando Barleta de ponta esquerda. Qual é a coerência disso? Para mim, nenhuma. Sendo que o Lobato, nos últimos 4, 5 jogos, vem sendo ou o melhor jogador do Sport do meio para frente, ou tá no top 2 no mínimo. Sempre que ele entra, ele faz gol ou dá assistência. Melhora a dinâmica do time, melhora a rotatividade. Cara, não faz sentido. Gera espaço, dá a opção de passe. Cara, sim, não tem coerência nesse tipo de escalação. E aí, veja só, o Sport foi escalado dessa forma e fez um primeiro tempo horroroso. Até que eu gostei da escalação de paciência, para ele ganhar minutos, para ganhar sequência, para ganhar ritmo de jogo. Isso aí eu concordei. Acho que paciência tem que ser titular no jogo de hoje mesmo. Beleza, Heitor, como é que foi o primeiro tempo do Sport? Horroroso. O Sport, um time assim, começou muito mal a partida. O Maguari foi criando as principais oportunidades no início do primeiro tempo. Óbvio que não foram grandes chances claras. Foi uma finalização de fora da grande área que Thiago Couto fez uma ótima defesa. Teve um contragolpe no 3 contra 3, que se o Maguari fosse um pouquinho mais qualificado, poderia complicar muito a vida do Sport, mas nada de extraordinário também. O Sport começa mal, meus amigos, o primeiro tempo, e vai melhorando gradativamente, com as jogadas de chuveirinho, cruzamento na área, finalização de fora da grande área, e era mais ou menos por aí. Uma outra jogada espaçada de triangulação e de envolvimento. Na maior parte do tempo, era chuveirinho, aquele abafa, aquele, vamos supor, amontoado de jogadores partindo para cima, buscando gol. Era isso, jogando em casa, o Sport começa a se impor ali a partir dos 20, 25 minutos. E aí a gente começa, né? Matheus Alexandre é um caso à parte, mais uma vez, horroroso, muito mal, tá, gente? Assim, impressionante como ele é muito ruim com a bola no pé e ele falta capacidade cognitiva para ele, sendo bem sincero. É um jogador que percebe, eu não sei se ele percebe e não tenta porque ele é limitado, ou se ele não percebe e aí naturalmente ele só dá o balão para a grande área, porque assim, 2 vezes ele meio que ergue a cabeça, vê Lucas Lima só na grande área e ele fica alçando bolas na grande área aleatórias. Só era ele tocar por baixo, não era para ele cruzar, era um passe de 10 metros, não era um passe de 50 metros. E ele fica dando chuveirinho na grande área e errando todos os cruzamentos. Impressionante. Quem escalou? Pepa, né? E aí a culpa é de Pepa, a culpa não é de Matheus Alexandre mais. Óbvio que ele foi horroroso, Matheus Alexandre. Mas Pepa poderia ter colocado Hereda no jogo de hoje. Era um jogo muito mais para Hereda do que para Matheus Alexandre. Bom, o Sport empilha ali algumas situações com a escorada de Fabrício Domingues, naquele bumba meu boi, cruzamento, escorada, Ortiz finaliza a bola para fora, sem muito perigo, e era uma boa chance de gol, próximo ali da marca da Cal, dentro da grande área já. Tem a finalização do Lucas Lima, tem o chute de Barleta de fora da grande área, mas são chances ali meio que espaçadas e o Sport passa a ter o controle do jogo e o volume ofensivo. Mas aí eu quero dar um destaque para a expulsão de Igor Cariús, que não aconteceu, né? Sai uma jogada pela ponta direita de Éricles e o Maguari se mostrou ser um time com muita personalidade, né? Um time combativo, um time marcando pressão, um time saindo para jogo com a bola no pé, de pé em pé, sem dar bombão, sem rifar e partindo para o jogo, cara. Tentando jogar de igual para igual para o Sport. E estava funcionando no primeiro tempo. Porque Johan estava de primeiro volante, não construindo nada, Domingues não estava bem, Lucas Lima não estava bem, Paciência não estava bem, Barleta não estava bem, ninguém estava bem, sendo bem sincero. E aí, numa jogada pela direita, o Éricles dá um tapão e tinha Cariús fazendo o combate e só. Éricles se passa de Cariús e ele passa, a bola passou pelo menos, né? Éricles ficou, porque Cariús fez a falta. Éricles ficaria no mano a mano com o Thiago Couto e teria um jogador do Maguari ao lado. Ou seja, eram 2 contra Thiago Couto, 2 contra 1. Ou seja, Igor Cariús ali, para mim, já era o último homem mesmo. Então, para mim, era uma expulsão para Igor Cariús e a arbitragem errou gravemente nesse lance. Mas, enfim, o Sport não tem nada a ver com isso. Igor Cariús tomou um amarelo. Não é à toa que Pepa tira Cariús minutos depois dele tomar um amarelo, porque qualquer outra falta que ele fizesse, muito provavelmente ele seria expulso, muito provavelmente. E aí Pepa foi sagaz em tirar Cariús e colocar Dalbert. Beleza, o primeiro tempo ele vai se arrastando, o Sport empilhando finalizações, empilhando chances, mas jogando mal, de certo modo. E isso aí estava claro para todo mundo. Ponto. Primeiro tempo horroroso. Pega uma bolinha de papel e joga no lixo. Vamos para o segundo tempo. É outro esporte, é outro jogo, esporte avassalador, massacrante, tudo isso por causa de 2 alterações. Pepa coloca Lene Lobato e Carlos Alberto. Adivinha o que ele faz? Ele coloca os pontas nas pontas. Ele desloca Lucas Lima para jogar por dentro. Que genialidade, meu Deus. Pepa descobriu agora a América. Gente, isso aí é muito óbvio, a gente já vem falando isso há um bom tempo. Deixa Lucas Lima mais por dentro
e os pontas pelas pontas, para trazer velocidade, movimentação, gerar espaço, atacar o espaço, fazer facão. E Leno Lobato entra arrebentando com o jogo, como ele sempre entrou assim, né? Esse é um grande destaque assim do Sport na temporada, é Leno Lobato. O cara vem jogando muita bola. E eu não vou enrolar mais não, tá, meus amigos? Vamos passar aqui para os gols do Sport na partida, tá? A primeira jogada foi numa jogada ali trabalhada, Carlos Alberto, paciência, Carlos Alberto. Carlos Alberto, Lene Lobato, ele corta para dentro e finaliza no ângulo, fazendo 1-0 para o Sport. E as jogadas construídas com quem? Com quem tinha acabado de entrar no segundo tempo. Carlos Alberto e Lene Lobato. Carlos Alberto dando assistência e Lene Lobato fazendo o primeiro gol do Sport. Trazendo aquele gol do alívio, né? E aí abriu as porteiras. O Sport faz 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, com a grande partida do Leno Lobato, mais uma vez, merecendo a condição de titularidade. Pena que Pepa não percebe isso, ou se percebe, não utiliza tanto o jogador assim em campo. Parênteses, tá? Eu gosto dessa comemoração do Leno Lobato. Eu acho que é assim, né? Essa comemoração do Leno Lobato é massa demais. Enfim, golaço do Leno Lobato, tá ganhando o coração de todo mundo porque ele tá jogando muita bola. Parabéns a Leno Lobato, vem calando minha boca rodada após rodada. O segundo gol do Sport, passe do Lucas Lima. Onde é que o Lucas Lima tava, gente? Por dentro, pelo meio. Ele dá o passe pro ceifador Carlos Alberto, que corta para dentro e finaliza no campo. 2-0 Sport, ali ainda no início do segundo tempo, basicamente com 10 minutos de jogo. Quem participa do gol? Lucas Lima, Carlos Alberto. Carlos Alberto tinha acabado de entrar no segundo tempo, trazendo velocidade, explosão e poder de finalização que Barleta não estava tendo no primeiro tempo. Veja como mudou a dinâmica do meio para frente. Pepa fazendo óbvio, o meia na meia, o ponta na ponta. É isso, não tem muito mistério. Não tem por que inventar muito para vencer do Maguari não, gente. Pelo amor de Deus. Bom, o Sport faz 2-0 aos 10 minutos. Aos 26, Pablo entra, né, ali na metade do segundo tempo e Pablo entra muito bem. Entra fazendo golaço. Lucas Lima solta para Ortiz dá acho que foi em Johan dá em Leno Lobato devolve aqui para Pablo, né, e Pablo finaliza, a bola vai na trave e entra, um golaço, uma pintura no ângulo, Pablo faz 3-0 para o Sport. E mais uma vez, quem é que participa dos gols? Lene Lobato, que tinha entrado no segundo tempo, e Pablo, que também entrou no segundo tempo. Pablo entrou no lugar de paciência. Pablo entrou muito bem na partida, tá, gente? Não só porque ele fez 2 gols. Primeiro foi um golaço, mostrou técnica na finalização, mostrou vigor físico, mostrou explosão e mostrou técnica no passe também, com a direita e com a esquerda. Pablo fez um ótimo jogo, um ótimo segundo tempo. Pablo atualmente é uma mistura de Coutinho com paciência. Ele tem a explosão de Coutinho e tem a técnica de paciência, a precisão do chute. E isso se provou nesse golaço aí, 3-0 Sport. Bom, Leno Lobato fazendo gol e dando assistência, e o Sport aí já atropelando o Maguari com a maior tranquilidade e naturalidade do mundo, como deveria ser, tá? Vamos passar aqui agora pro 4-0, né? Pro quarto gol do Sport na partida. Bolão de Chico para Dalber, uma bola quebrando linhas. Dalber cruza, a bola sobra para Lobato e Lobato finaliza no cantinho fazendo 4-0. Mais um gol do Lobato, passe de Dalber e a pré-assistência lindíssima de Chico aí na partida. Chico fez um ótimo jogo hoje também, tá, gente? Bom, 4-0 Sport, e o quinto foi para coroar mais uma vez a entrada de Carlos Alberto e Pablo. A jogada mais uma vez pela ponta esquerda, passe de Carlos Alberto, gol de Pablo, basicamente sem goleiro, né? Foi uma belíssima jogada do Sport. Ó, Pablo sem goleiro, fez o 5-0 e o Sport atropela o Maguari no segundo tempo. Tá vendo, Pepa, como é fácil fazer o fácil? Como é fácil fazer o óbvio? Não tem muito o que inventar. Pepa corrigiu suas besteiras com o andar da carruagem e o Sport acabou massacrando a equipe do Maguari, tá? Bom, mais um ponto que eu não gostei. Cadê Atencio? Foi relacionado e sequer entrou no jogo. Um absurdo. Tite Ortiz fez um jogo ruim. Ele poderia ter entrado no lugar de Tite Ortiz para fazer associação com o Lucas Lima. Até o momento, o Atencio não entrou em campo ainda, o que para mim é um absurdo. Ele não prioriza o rodízio, por que Atencio não jogou? Bom, paciência, tá? Bom, meus amigos, a gente destrinchou um pouco mais da análise pós-jogo, na live do pós-jogo também, tá? Fica o saldo positivo, óbvio, pela vitória e pela boa estreia de Pablo, pelo ótimo jogo de Carlos Alberto, pelo ótimo jogo de Leno Lobato, e eu espero que Pepa tenha aprendido a lição hoje, tá? Não é possível que ele não aprendeu, não é possível. Bom, tamo junto, valeu, rapaziada.